Bom, gente, o programa Gestão AL de hoje, aí contemplando a condição jurídica para a gente tirar dúvidas, absorver os conselhos e dicas de pessoas que estão no mercado. Dr. Hamilton, que esteve aqui com a gente, né? Importantíssimo, aprendemos muito. Mantendo a linha da condição de direito, vai agora aí a dica para os advogados, aqueles que estão se inserindo no mercado, que já estão no mercado. E para isso, nós estamos aqui com o Dr. Bruno Ronald, que é advogado, que vai dar algumas dicas, tirar algumas dúvidas também para a gente, para você profissional que está assistindo a gente agora. Doutor Bruno, muito obrigado aí por participar aqui do programa Gestão AL. Eu já entro na seguinte pergunta: mercado de trabalho voltado à condição, à carreira jurídica. Quais são as carreiras mais disponíveis aí no mercado? Primeiramente, Luciano, queria agradecer a oportunidade. Importante estar fazendo parte desse programa, tentar esclarecer e ajudar um pouco, né, os novos advogados. Bom, o mercado de jurídico é um mercado amplo. Hoje em dia está se procurando muito por essa variedade. O estudante de direito, assim que se forma, ele tem um mercado menor. Ao momento que ele passa na OAB, ele consegue ter um mercado mais amplo. Ele pode seguir a carreira de advogado particular, pode ser carreira de advogado público, que aí vai aos concursos públicos de defensor público, promotor, procurador de justiça, procurador estadual, municipal. Pode seguir a carreira de juiz do trabalho, juiz estadual, juiz federal, delegado de polícia. As carreiras de tribunais também é muito procurada, acho que talvez seja a mais procurada no momento. E são essas carreiras mais procuradas hoje em dia para que se forme direito. Doutor Bruno, e com o crescimento das faculdades aí, antes nós tínhamos uma média de 3, 4, hoje nós temos aí o que? Umas 7 a 9 faculdades. Esse inchaço no mercado, como é que está sendo visto o mercado agora de trabalho? Todo ano, tantos e tantos advogados se formando. Luciano, a quantidade de bacharéis realmente aumentou. Não há, na minha opinião, um grande prejuízo para a carreira jurídica, porque tendo visto que algumas carreiras exigem a aprovação na ordem, uma experiência como advogado, para que você se torne habilitado a concorrer naquele concurso. Então, não há um prejuízo considerável, até porque, para a opção da ordem, ele faz uma seleção muito grande. Então, hoje não há, na minha opinião, um grande prejuízo. Pode ocorrer no futuro. Hoje não há tanto prejuízo. O que se precisa, na verdade, é que esses novos bacharéis de direito busquem realmente estudar, aprofundar a área que deseja atuar, seja ela na carreira jurídica para concurso público, seja ela na carreira de advogado. Sendo um bom estudioso, certamente será um bom advogado, um bom juiz, promotor, procurador, a área que desejar. E o que é necessário para que esses novos profissionais possam estar inseridos no mercado? Como eu disse, primeiro, bom estudioso. Tem que ser uma pessoa que gosta de ler muito, de se atualizar, usar muito os canais, né, da mídia, sites, televisão, para assistir programas voltados à carreira jurídica, para ficar mais atualizado, tribunais de decisões. O primeiro passo é esse: ser um bom aluno e, após ser um bom aluno, se tornar um bom estudioso enquanto profissional. Sendo um bom estudioso e percorrendo o caminho natural, falo como advogado, você tem um bom estágio acadêmico, um bom estágio enquanto profissional e, tornando-se um advogado, escolher uma carreira jurídica de advogado e você optar por um grande escritório, você certamente terá um êxito grande na profissão. Por quê? Porque, somado a uma experiência boa e a bons estudos, dificilmente qualquer carreira, independente de ser advogado ou não, terá um grande êxito. Se voltar à carreira jurídica para concurso público, da mesma forma. Hoje em dia, os aprovados são aqueles que mais estudam, aqueles que buscam mais informações. Esses, sim, estão praticamente dentro do mercado de trabalho e não haverá nenhum problema para que eles fiquem nele enquanto os desejarem. Abrir o próprio escritório. Bom, claro, é essencial, né? É importante. Por quê? Existem dois parâmetros para a gente tentar ver se é essencial ou não um escritório jurídico para um advogado recém-formado. Ele recém-formado, eu entendo que não vejo essencialidade nisso. Ele primeiro tem que buscar conhecimento, experiência. A experiência se dá
através de peticionamentos, de audiência, de discussão no mundo jurídico, né? Você, defesa oral, participar de eventos, tudo isso traz experiência para um advogado. Mas em que momento ele se torna experiente? 2, 3 anos, o advogado se torna um advogado razoavelmente experiente para pensar em ter o escritório. Se ele passa essa fase e faz ela muito bem feita, a segunda fase torna-se essencial o escritório dele, porque ele já adquiriu aquela fase primária, que é a experiência, o conhecimento, a amizade, consegue transitar nos tribunais de forma mais tranquila e respeitada. Adquirindo isso, ele torna-se essencial ter o seu próprio escritório. Quais são as dicas aí, então, para os novos advogados que pretendem, na verdade, seguir a carreira? Os advogados hoje em dia, estudantes de direito hoje em dia, eles acham ou deduzem que como o mercado de trabalho, a carreira jurídica é grande, terminei o curso, eu estou bem. Não, você precisa ter um pouco mais de calma. Primeiramente, fazer bons estudos enquanto aluno. Após essa fase, ótimas experiências enquanto estágios, os tribunais, escritórios. A fase do advogado profissional, ela tem que ser, ao meu ver, bem escolhida a dedo. Ele tem que escolher um bom escritório, com a experiência na área que ele deseja atuar. Dali tem que ser um bom advogado, buscar experiências voltadas à área dele, que ele pretende, administrativo, civil, penal, que ele deseja fazer, e buscar o reconhecimento dos colegas de trabalho e da clientela que ele tem. Esse é um grande passo para que ele se sinta confiante na profissão que desejou, que é advogado. Após essa fase ultrapassada, é que ele pode pensar em galgar uma oportunidade em um escritório próprio, montar o seu escritório próprio. Existe um estudo, ao meu ver, para alcançar essa vitória como advogado. O advogado hoje em dia, quando ele consegue montar o seu escritório, é vitorioso. É difícil, porque a advocacia particular, privada, ela é um pouco mais complicada do que a advocacia pública. Sociedade é saudável? É. Por quê? Porque, vamos lá, para escolher um sócio, existe padrão? Não. Existem algumas Afinidades, né? Afinidade, lealdade, amizade, com limite, então limite, porque é um negócio, a sociedade é um negócio, existe um negócio, e acima de tudo, a confiança um com o outro. Bom, 2, 3, 4, 5, 6, eu não vejo a quantidade, a essencialidade da coisa. Vai dar certo porque tem 10 advogados, porque tem 3. 2 advogados são suficientes para deixar um escritório, e o escritório jurídico, ele não é a casa sua, ele não é a reunião de um barzinho, ele não é uma coisa muito séria, que tem que ter o administrador, advogado, que também é um advogado militante, como também o sócio, que faz com que essa coisa aconteça, trazendo clientes, trazendo pessoas assomadas, associados, estagiários, uma série de coisas que envolvem um escritório jurídico. Bom, doutor Bruno, então deixa aqui, se é que é possível, deixa aqui pra gente, para quem estiver assistindo a gente, algumas dicas de melhor caminho para poder abrir o seu próprio escritório jurídico, em sociedade ou não. Mas a dica que eu deixo para o estudante de direito que está ingressando agora na carreira de advogado, primeiro, passar dessa fase de bons estudos, boas experiências enquanto advogado, ele vai caminhar para a fase de experiência profissional junto aos clientes daquele escritório que ele trabalha, aquela experiência que ele está tendo, e aos advogados que estão ao seu redor. Quando se há um reconhecimento dos colegas de trabalho, quando há um reconhecimento de um cliente que deseja que aquele advogado determinado faça aquela audiência, faça aquela peça dele, isso é um sinal de que ele está indo bem. Esse é o primeiro sinal. Ou seja, já estou próximo de alcançar o meu objetivo, que é ter um escritório. Esse é o primeiro passo. O segundo passo, a gente acabou de falar, é selecionar quem será meu sócio. Ele tem um leque de opções, de colegas de trabalho, de amigos fora do trabalho, que também são advogados, de professores que foram seus, de amigos, você tem amigos ao redor. Parentes também, a minha experiência própria é com parente. Minha esposa é sócio na vida pessoal, sócio na vida comercial, né? E avaliei como? Na confiança. Será que é confiante ter essa sócio do meu lado? É leal ter sócio do meu lado? Vale a pena? Vai influenciar na minha vida pessoal? Você faz esses requisitos. Atendeu essa fase de sócio, você pula para a fase de localização do escritório. Eu estou atuando numa área determinada. Onde é que é melhor abrir meu escritório?
Você vai estudar uma área realmente física. Importantíssimo, né? Importantíssimo. Se você tiver voltado a uma área de clientela pessoa física, você não pode abrir um escritório no centro empresarial onde o seu escritório é no último andar. Você não tem divulgação para o seu escritório, é difícil. Então, a clientela vai lhe dizer onde você deve abrir. O seu foco, a sua área vai dizer onde você quer abrir. Como é que a gente busca o cliente? O cliente tem várias formas de buscar, né? Quando é um cliente empresa, são reuniões, são resultados de trabalho que você mostra ao seu cliente empresarial, à empresa, à pessoa jurídica, os seus resultados enquanto naquela área. Resultados positivos. Quando é cliente pessoa física, existem duas formas. A OAB, ela meio que breca algumas publicidades do advogado. Ele não pode dar publicidade à sua carreira ou à sua empresa de uma forma mais comum, né? O outdoor, esse tipo de coisa não é autorizado. Então a gente tem que ter muita precaução quanto a isso. Pessoa física, além do boca a boca, que é importantíssimo, é essencial para a advocacia, o resultado do boca a boca, é importante você divulgar isso perante pessoas que você não conheça, mas que tenham alguém em comum que você faça a divulgação do seu escritório, com resultados. Sempre resultados, o advogado vive de resultados. Se não tiver resultados positivos na área dele, certamente ele não vai conseguir alcançar o objetivo dele de trazer clientes. A fase para montar um escritório, a dica que eu deixo é bom estágio, bom trabalho, experiência própria, selecionar a sua sociedade, local onde vai abrir o escritório, como eu disse. Achou o local certo, aglomerou essas fases, você vai partir para a fase prática financeira. Além de abrir o local, onde é que eu vou abrir? É alugado? É próprio? Qual o custo para isso? Vou precisar de quê? De quantas salas? De 2 salas, de 3 salas? Secretária é importante? Ou o custo da secretária voltado à parte de direitos trabalhistas? Tem esse custo. Internet, tem uma série de coisas voltadas. Falo isso por experiência própria. Ouvi muitos clientes meus que tinham escritórios, ouvi muitos amigos meus, ouvi colegas de trabalho, e daí eu saí com a minha sócia discutindo como é que faria para que a coisa desse certo. Bruno, qual é o momento de abrir isso? Eu acredito que o ideal para o advogado recém-formado é esperar essa fase inicial passar. Após 3 anos, é o momento ideal para o advogado está pronto, está experiente, já levou algumas pancadas, como dizem na vida prática, no meio jurídico, conheceu uma vasta experiência de juízes, você viu o formato de juiz trabalhar e outros trabalharem, cartórios trabalhando, você começa a entender como é que funciona. Essa fase de 3 anos é a fase realmente que você decide. Fiquei e vou ficar. Nessa fase você já fez grandes amizades, grande experiência, e daí decide abrir o escritório. Então, todas essas fases somadas, o advogado recém-formado já não é mais recém-formado, já passa a ter uma experiência considerável, ele está pronto, de fato, para abrir o seu escritório. Lembrando que não abra mão de profissionais voltados à área. Se você me perguntar, você ouviu profissionais do Sebrae? Oficialmente eu não fui no Sebrae, mas eu vi em paralelo pessoas do Sebrae para me orientar em relação à carreira. A carreira jurídica é voltada ao escritório. Ouvi profissionais contábeis, para saber números, o custo. Colegas, né, também. Colegas, na prática, né, escritórios grandes, escritórios de médio porte, até decidir abrir o próprio escritório. Então, foi uma experiência de 3 anos e meio, mais ou menos, para decidir. Então, hoje em dia, eu aconselho a classe nova, os colegas novos, que botam um pouquinho o pé no freio, segura um pouquinho a ansiedade, vai trabalhar muito com outros escritórios, vai ter muita experiência, vai trocar ideia, sentir que a coisa está dando certo, que a sua área é essa, que o público seu é esse, aí você volta a estudar a possibilidade de abrir o escritório de forma mais segura, porque acontece muito hoje na prática, os advogados recém-formados, recém-aprovados na ordem, eles optam por abrir assim de imediato o seu escritório, não dura 2, 3 anos, o escritório fecha e acaba deixando a desejar aquele colega que era muito inteligente, muito esforçado, colocando até a vida dele profissional um pouco em jogo. E às vezes é um excelente profissional. A oportunidade, ela aparece para a gente e a gente às vezes não enxerga. E se a gente ultrapassa ou pula essa etapa, é pior, porque ela passa porque nós pulamos a etapa. E ele vai ter que voltar para começar de onde já devia ter feito. Há muito tempo. Então é interessante que ele bota o pezinho no freio, vai devagarinho, aprende essas etapas e por fim ele decida, quero o meu próprio negócio, ou eu quero me associar a algo que já existe, ou eu quero continuar como advogado associado, no escritório, trabalhando tranquilo. Ele tem que saber o momento dele.
Ok? Muito obrigado. Vale aí o agradecimento também à nossa parceria aí com o escritório da Advocacia Moreira e Dantas, advogados associados, que hoje se deu espaço para que a gente pudesse fazer essas duas grandes entrevistas aí extremamente esclarecedoras. Obrigado a vocês. Obrigado, doutor Bruno. Obrigado. E até a próxima, gente.